Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Em 1976, eu entrei na universidade e John Travolta começou a sua carreira de sucesso. Ele fez um filme onde ele representava um adolescente. John Travolta tinha um pouco mais de idade, né, mas ele foi maquiado e tal. E ele representou um adolescente no filme O Menino da Bolha de Plástico. É uma história de um garoto que nasce com uma doença muito rara, mas muito severa, e ele não tem imunidade nenhuma. Então, com o apoio do governo da região lá dos Estados Unidos, onde seus pais moravam, ele passa a vida morando numa bolha de plástico. Ele não pode ter contato nenhum com absolutamente nada do mundo exterior, que não seja totalmente esterilizado, porque qualquer micro-organismo iria fazê-lo adoecer e levá-lo à morte, já que ele não tinha nenhuma imunidade. E a história começa com ele neném e tal, e ele vai crescendo, o quarto dele vira uma bolha de plástico, né? Mas chega um momento em que ele não aceita mais aquela situação e ele quer sair, então aí a NASA constrói para ele um traje, né, uma armadura, para que ele possa frequentar a escola junto com as outras crianças e tal, né? E o filme conta essa história. O que pouca gente sabe é que isso aconteceu de fato. Não do jeito do filme, mas há um garoto chamado David Vetter, que ele era o segundo filho de um casal que já tinha, o terceiro filho de um casal, o segundo filho já tinha morrido por causa dessa doença, e os médicos advertiram que os pais não deveriam ter mais nenhuma criança, mas veio o David, e com a mesma doença do irmão que havia morrido, imunodeficiência combinada severa. E ele nasceu em 1971, o filme é de 76. E é inspirado na vida de David Vetter. David Vetter viveu até 1984. Não foi do jeito do filme, mas ele também quis sair da bolha. A NASA, e de verdade a NASA construiu um traje mais ou menos moldado nos trajes espaciais para que ele pudesse frequentar a escola, mas em 1984 surgiu uma possibilidade de cura por meio de um transplante de medula da irmã mais velha. E durante o procedimento do transplante ele pegou uma infecção e morreu. E por que você vai estar perguntando assim? Por que você está lembrando desse filme? O filme é bem diferente da história real, né? Obviamente aparece uma moça, né? Ele se encanta pela menina e a menina convence o John Travolta, representando o garoto, a sair da bolha, viver o que fosse possível no mundo real e morrer. Quando nós começamos, essa é a segunda mensagem de uma série sobre viver o dia mal e vencer, permanecer inabalável, chegou o momento de nós começarmos a analisar os instrumentos que Deus nos dá para viver o dia mal, porque Deus não nos quer dentro de uma bolha. Talvez muitos de nós pensemos que o ideal seria que, uma vez que você se converteu, Deus fizesse uma bolha espiritual e nenhum mal te alcance mais, né? E você ficasse livre de todo tipo de tropeço, de mal e de erro. Eu, Heber Cocarelli, ouso dizer que se eu fosse Deus, eu faria isso. Porque é a coisa mais lógica a se fazer. Mas eu não sou Deus. E Deus está muito pouco preocupado com aquilo que eu penso a respeito do que ele deveria fazer, né? A Bíblia diz que ele não pede conselho para ninguém. Aliás, faz muito bem, né? Muito menos para mim. Mas eu criaria uma bolha. Mas Deus não cria. E pior, Deus não quer que nós vivamos numa bolha, isolados do mal, né? Ele nos quer fora dessa bolha, mas devidamente protegidos. Deus quer que nós
a semelhança do que aconteceu no filme com o John Travolta, nós saiamos da bolha, mas protegidos, para viver o mundo real e não o mundo ideal. O mundo de fantasia onde nada nos alcança. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, na oração ele diz: livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus previu que o mal existe e vai estar presente. E se há alguém que sabe disso de forma absolutamente completa, é o próprio Jesus, porque na cruz ele recebeu as consequências espirituais de todo o mal da humanidade. Mas mesmo assim, ele pediu que nós não saíssemos do mundo, na oração que ele fez ao Pai, em João capítulo 17, mas que nós fôssemos livres do mal. E para nos livrar do mal, ele providenciou uma armadura. Portanto, Deus não quer que nós vivamos em bolhas, mas quer que nós vivamos sim no mundo, infectado de pecado e de mal. Por isso ele nos dá uma armadura completa. Interessante que o texto, versículo 13, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Né? Porque se você não tomar toda a armadura de Deus, alguma brecha vai ficar de fora. E nós queremos analisar nessa série, na primeira mensagem falamos sobre o dia mau e a necessidade de permanecer inabalável, examinando o que significa estar firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Dentro do nosso moto, queremos analisar com detença, com calma, cada uma das instruções da Bíblia, não apenas para conhecê-las intelectualmente, mas para apreendê-las no nosso coração e com isso modificar a nossa vida. A Bíblia fala de nos cingir com a verdade. O que significa cingir-se com a verdade? Cingir é um verbo antigo que tem a ver com vestir, mas vestir na área da cintura. Tanto é que algumas versões falam de proteger os rins. O cinto é cingido. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha. Né? Então, o cingir-se com a verdade tem a ver com proteger essa parte do nosso corpo com a verdade. A primeira coisa que me vem à mente, quando eu leio esse texto, é que Deus está falando sobre a necessidade da autenticidade. Eu vou falar algumas coisas aqui que podem parecer estranhas, mas depois, à luz do Espírito Santo, você vai entender o que eu quero dizer. O Satanás é o pai da mentira, não é verdade? Jesus fala isso lá em João 8,48. Ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e ele é o príncipe desse mundo, o que você acha que acontece nesse mundo? Mentira. Né? Tudo é falso. Toda vez que alguém vai lá ao estúdio assistir ao Vejam Só e tal, eu falo a mesma frase: olha, não vai se impressionar, na televisão tudo é ilusão. Porque tudo é ilusão mesmo. Se você vai lá, você assiste ao Vejam Só pela televisão, parece um negócio. Quando você vai ver, mas isso é que porcaria. Né? É tudo ilusão mesmo. Né? Porque esse mundo é formado de ilusão, de engano, de mentira. E a forma como nós vivemos, a nossa civilização, ela nos leva, à medida em que a gente cresce, a ir paulatinamente abandonando a nossa autenticidade e a viver em função de um personagem que nós mesmos construímos para agradar as pessoas, para esconder os nossos defeitos, os nossos erros e para conviver bem, até para ter sucesso em algumas coisas. Vai começar agora em agosto, eu acho, a campanha eleitoral. Aí você vai ver isso assim, no último grau, né? Pessoas desempenhando um papel. Né? Todos eles serão heróis,
paladinos da justiça e da verdade, né? Que estão abrindo mão de tudo para resolver o meu e o seu problema e o problema do Brasil. Como são santos, né? Personagens que eles vão construir para viver, em detrimento da autenticidade. Só que não são só eles que fazem isso. Nós também fazemos. Corremos o risco de abandonar a autenticidade para viver em tempo integral o personagem que nós mesmos idealizamos. Quando eu era pastor de Jabaquara, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso chamado Revisão de Vida. Esse curso foi lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma casa luterana, havia acho que 10 ou 12 pessoas, sendo que todas elas com mais de 30 anos. E duas dessas pessoas eram o pastor, que chefiava o trabalho, e uma psicóloga. E eu me lembro que na primeira manhã, era uma casa luterana, e a gente passou uma semana lá. Na primeira manhã, o pastor pediu um exercício. Olha, a gente fazia lá as nossas concentrações e tudo, né? E depois ele falava assim: você vai agora anotar no seu caderno, né, a imagem de um animal. O primeiro animal que vier à sua mente, você vai anotar no seu caderno. Aí, ficamos em silêncio e tal. E o animal que veio à minha mente, e que eu anotei no meu caderno, foi o gambá. Gambá. Depois de um tempo e tal, um exercício, ele falou assim: agora cada um vai ler, né, o que tinha que escrever o animal, né, e por que você tinha escolhido aquele animal. E eu escrevi o gambá e tal, porque ninguém gosta de gambá. Aí na hora que você tinha que dizer qual era o bicho que você tinha anotado, eu falei: não, eu não vou falar que é gambá. Aí eu menti. Chegou minha vez, eu falei assim: o bicho que veio à minha mente é o cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, né? Aí o pastor ficou olhando para mim, a psicóloga ficou olhando para mim. Havia muito silêncio naquele curso. Eram só 10 alunos e 2 professores, né? Então tinha tempo de sobra. Eles ficaram olhando. Aí a psicóloga falou assim: Éber, foi isso que você escreveu? Aí o pastor falou assim: não precisa responder não, eu sei que não foi. Aí eu perguntei: por que vocês não acreditam? Está idealizado demais. Não foi isso que você pensou. Diga. Aí eu falei: eu pensei num gambá. Agora sim. E depois eles explicaram. O Nelson já sabe. Esse exercício é um exercício de projeção. O bicho que você, depois dos exercícios que eles tinham feito, que eles falaram: agora o primeiro bicho que vier à mente você escreve, é como você se vê. É como você se enxerga. E eu estava me enxergando como um gambá. Mas aí eu queria que me vissem como o cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, porque quem é que não tem pena do cachorrinho que caiu do caminhão de mudança? A psicóloga me deu uma lavada. Ela ficou acho que 1 hora falando comigo lá, na frente de todo mundo. E eu aprendi a importância da autenticidade. Não queira parecer o cachorrinho que caiu de mudança se você se sente um gambá. Você é o gambá, uai. Gambá é criatura de Deus também, né? Pode ninguém gostar, mas fazer o quê? Né? E por que você se sente um gambá? Esse era o propósito do curso, para que a gente pudesse revisar a vida e mudar de conduta. Sabe, irmãos, cingir-se com a verdade tem a ver com assumir a sua autenticidade, ser aquilo que você é, ser quem você é, do jeito que você é. Você tem que olhar para o espelho da palavra e ver, porque sem assumir quem nós somos, não existe arrependimento. Por que eu vou me arrepender de ser um safado sem vergonha, se eu não assumo a minha sem vergonhice e a minha safadeza? E passo a não enxergar mais. Sem arrependimento, irmãos, não existe salvação. E ainda que exista, de acordo com o arrependimento que a gente tem, não há aperfeiçoamento. Crentes salvos
que vão abandonando a autenticidade e incorporando o personagem idealizado que todo mundo conhece, que ele foi construindo ao longo do tempo, o que acontece? Ele não sente necessidade de se aperfeiçoar em nada. E a gente sabe, a própria carta aos Efésios, que nós já estudamos, fala sobre a necessidade de sermos aperfeiçoados, e a igreja existe para nos aperfeiçoar, mas se eu não assumo a minha autenticidade, eu não vou ver necessidade, nem motivo, nem área onde haja precisão para ser aperfeiçoado. Mas não é só isso. A falta do cinto da verdade, de cingir-se com a verdade, a falta de autenticidade, me faz viver tempo integral no personagem que eu idealizei e eu acabo vivendo de forma falsa e eu posso passar a acreditar que eu sou aquilo que eu vivo. Já que está na moda usar esse púlpito para falar de música popular, um dia desse um colega meu, né, citou aí um compositor muito polêmico, eu vou citar um que não é polêmico e que é, no meu modo de ver, bem melhor do que o outro, né? Chico Buarque. Eu gosto muito das composições do Chico Buarque. E a que eu mais gosto é a música Quem Te Viu, Quem Te Vê, né? Que conta uma história de um homem magoado com a atitude da ex-amada dele, né? Que desfilava no carnaval com ele e tal, e que abandonou a pobreza e só vive agora na realeza e tal, né? E a música conta essa história. E lá pelas tantas, ele diz assim: todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado eu lhe vestia para que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, porque foi que um belo dia, quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Né? E aí vem o refrão. Né? Quem te viu, quem te vê. Ora, o Chico Buarque está falando de um perigo que nós corremos. Você idealiza um personagem, esconde os seus pecados, esconde os seus defeitos, esconde os seus problemas, vive em função desse personagem, abandona a autenticidade, você acostuma na fantasia, você passa a acreditar que você é aquilo mesmo, daquele jeito. E aí como é que Deus vai tratar você? Como é que Deus pode mudar o teu coração como nós cantamos? Como é que Deus pode mostrar que você tem erros e que precisam ser abandonados e condutas que precisam ser evitadas, e princípios de vida que estão errados? Por isso, cingir-se com a verdade significa assumir quem nós somos para que possamos ser mudados pelo poder do Espírito Santo. É a base da armadura. A primeira coisa que Paulo descreve na armadura do cristão é cingir-se com a verdade. Agora, Jesus diz que ele é a verdade. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, cingir-se com a verdade significa cingir-se de Jesus. Essa é uma coisa que nós quase não falamos, mas é um ensinamento espiritual. Cingir-se de Jesus significa, do mesmo jeito que Jesus assumiu o nosso pecado, ele tomou o nosso pecado na cruz, lembra? Ele, quando foi crucificado, ele estava assumindo a nossa culpa, o nosso lugar. Então agora, nós devemos nos integrar em Cristo. O apóstolo Paulo usa nas suas cartas dezenas de vezes a expressão em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo nós reinamos no mundo espiritual, em Cristo nós dominamos os principados e potestades, em Cristo tudo. Mas o que significa estar em Cristo? Do ponto de vista prático, é como o próprio Paulo fala, né? Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Em Gálatas, capítulo número 2, verso 20. Cingir-se de Jesus significa fazer com que Ele viva em nós. Viver segundo os seus ensinamentos. Por exemplo, quando você tiver que tomar uma decisão. Quando foi? Essa semana. Essa semana alguém me perguntou, mandaram a seguinte pergunta para mim.
O que você pensa dos crentes que ganham a vida indo para o Paraguai comprando produto falsificado, importado, contrabandeado e vendendo aqui? O que você pensa disso? É lícito, não é? Tal, o desemprego está grande, enfim. Né? E aí? A primeira frase minha na resposta foi: será que o Senhor Jesus ou os seus apóstolos fariam isso? Comece a perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar? Lembra do livro Em Seus Passos que faria Jesus? Daí, essa é a resposta. Fazer Cristo viver em mim, cingir-se de Jesus, significa sempre perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a postura? Qual seria a decisão? Né? Mas cingir-se de Jesus não é só. O próprio Jesus, em João capítulo 17, versículo 17, diz que a palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Cingir-se da palavra também faz parte de cingir-se da verdade. O que significa cingir-se da palavra? Isso é fácil. A armadura serve para quê? Para eu lutar. Contra quem? O diabo. Os inimigos com quem eu vou lutar não são homem nem mulher, não é carne nem sangue, mas são os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Certo? Como é que foi que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. Aliás, não existe meio de se vencer Satanás sem usar a palavra. E não é usar a palavra batendo no endemoniado como faziam antigamente. Aliás, teve uma igreja que teve que responder um processo por causa disso. Né? Expulsavam o demônio batendo com a Bíblia na cabeça do endemoniado. Aí a pessoa se machucou. Enfim. Não é, o diabo não tem medo da Bíblia. Ele usa a Bíblia o tempo inteiro. Usou com Jesus. Né? O diabo tem medo de quando você põe a Bíblia em ação, em prática. Quando você vive o ensinamento da Bíblia, aí ele está lascado. Mas quando a gente estudar a espada do Espírito, a gente vai falar disso. Né? Agora, qual é o nosso grande problema em relação às Escrituras? Nós às vezes conhecemos. O diabo nos distrai o tempo inteiro com um monte de coisas para que nós não tenhamos nem ânimo, nem disposição e muito menos tempo para estudar a palavra de Deus. Por que você acha que tantas igrejas fecharam a escola dominical? Isso corrói o meu coração. Corrói o meu coração. Igreja que não tem escola dominical. Como assim? O que é isso? E agora eu sei de igrejas que estão estudando a possibilidade de fazer o culto principal da semana na sexta-feira à noite. Que assim, acabou o culto, o fim de semana está todo livre para você passear e consumir, não precisa se preocupar com a igreja nenhuma. Fato. Por isso que Jesus pergunta, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Nós precisamos nos cingir da palavra, estudar a Bíblia, frequentar estudos bíblicos. A escola dominical é o principal deles, mas existem outros. Decorar os ensinamentos da Bíblia. Qual foi a última vez que você decorou um versículo? Espero que não seja o Jesus chorou. Romanos capítulo número 8. O fim do capítulo 8 de Romanos, 8 de 31 a 39. Se você quer uma dica de que decorar, eu te dou essa dica. Comece com esse trecho. É um trecho razoavelmente longo, 31 a 39, são 9 versículos. Né? Mas você vai decorando aos poucos. E eles te serão extremamente úteis. Você está curioso? Então vamos dar uma lidinha rapidinho. É o trecho mais lindo da Bíblia, na minha opinião. Vocês vão lê-lo no meu enterro. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse trecho é extremamente valioso. Quando você tiver com dúvidas sobre a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus por você, quando você estiver aflito pelos problemas desse mundo, esmagado com as coisas dessa vida, lembre, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Decore esse trecho. Todas as vezes que você for assolado por tristeza, por angústia, por dúvida, recite. Cingir-se com a verdade é cingir-se com a palavra. E você reafirmando as declarações da Bíblia sobre quem você é, sobre o que você representa para Deus e quem é Deus em relação a você, você vencerá todas as batalhas e todos os desafios. Cingir-se com a verdade, portanto, é autenticidade, cingir-se de Jesus, cingir-se de autenticidade, cingir-se de Jesus, cingir-se da palavra. Mas o texto que nós estamos estudando fala também de vestir a couraça da justiça. Aí a gente pensa assim, mas espera aí, como assim couraça da justiça? Isso significa que eu tenho que viver de forma justa? Esqueça isso. Esqueça a sua justiça própria. Lá em Isaías capítulo 64, verso 6, está dito que as nossas melhores justiças são diante de Deus como um trapo de imundície. Porque todos nós somos como o imundo. Isaías diz isso com todas as letras. Jeremias, profeta mais bonzinho, né? Ele vai falar que o Senhor é a nossa justiça. Está lá em Jeremias 33, 16. Então, vestir-se com a justiça significa abandonar nossa justiça própria, porque ela não é adequada, ela não é suficiente e ela não serve, e assumir a justiça do Senhor. Ele é a nossa justiça. E ela nos é outorgada pela fé. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da segunda carta de Pedro diz que nós, pela fé, vivemos a justiça do Senhor. Aliás, esse é o ensino do Novo Testamento. O que é ser salvo? Quando você reconhece que é pecador, quando você reconhece que Jesus assumiu os seus pecados e as suas culpas e sofreu o seu castigo no seu lugar lá na cruz, Deus pega a justiça de Jesus como homem, que foi reto, perfeito e santo, e aplica a você. Isso chama-se justificação. Então você é um justificado. Vestir-se com a justiça é assumir a justificação que Jesus nos trouxe. Abandonar a ideia de que você merece alguma coisa, porque o que você merece é a condenação, e assumir que Jesus deu a justiça dele para você. E Paulo vai dizer assim, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Em Romanos 8, vai dizer que aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação. Portanto, existe paz. Veja, vestir-se com a justiça significa não querer justificar os seus atos
tentando achar uma explicação sempre reta, boa, sempre justificável para as suas atitudes, abandona a sua justiça própria e vista-se da justiça que Cristo conquistou para você na cruz. Ele é a nossa justiça. Daniel, o personagem aqui das histórias da EBF, ele tem uma oração maravilhosa no seu livro, e ele termina essa oração, ele confessa os pecados do povo, como se fossem dele, e ele termina essa oração dizendo: ouve, Senhor, e atende-nos, e opera sem tardar, porque eu não estou te pedindo baseado nas nossas muitas justiças, mas sim nas tuas muitas misericórdias. Vestir-se da justiça de Jesus significa parar de confiar em você, parar de achar que você tem direitos, parar de achar que Deus tem que satisfazer os teus caprichos e viver a justiça de Jesus. Porque foi essa justiça que te deu salvação. Agora, não podemos perder o foco, hein? Qual que é o alvo da armadura? Qual que é o objetivo de vestirmos a armadura? O alvo, o texto de Efésios diz muito claramente, é nos manter firmes no dia mau. Estamos estudando essa série de versículos pensando nisso. O dia mau virá, se não veio, vai vir para todo mundo, a gente viu isso na mensagem do dia 1º, não é? Vai vir. E eu tenho que ficar firme, eu não posso fraquejar. Então, para isso eu preciso vestir a armadura. Então, esse é o objetivo da armadura. É nos aparelhar para a batalha, nos manter de pé, inabaláveis. Versículo 13 do texto de Efésios, capítulo número 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, meu irmão, minha irmã, essa armadura aqui não é para desfile militar. Já viu o desfile militar? É bonito, né? Aquele monte de soldados, tudo vestido bonitinho e tal, desfilando. Eles estão expostos a algum perigo? Não. Mas estão vestidos, prontos, com as armas e tal, desfilando. Não tem desfile no exército de Jesus. Só lá no céu, se é que vai ter, né? Não sei. Mas aqui é guerra, é combate. Você vai vestir a armadura para combater, para guerrear. Não é para ficar desfilando, não é para ficar mostrando, né? Não é para ficar encostado, que nem os guardas lá da troca da guarda lá do Palácio da Rainha. Aqui não serve para nada, é só um show, né? Que eles fazem, imagina. Até porque eles não podem se mexer, né? Até tem o pessoal que vai lá zoar com eles e tudo, eles não podem mexer o olho, não podem nada, né? Para que serve esse vigia? Não, o soldado de Jesus veste a armadura para a guerra. Então, eu vou terminar, porque está muito comprida essa mensagem, dizendo para você que ouviu o que eu disse, o seguinte: se você se cingir da verdade e da justiça, você não pode mais aceitar de modo algum nenhuma acusação do diabo ou da sua carne, dizendo que você não serve. Tem um desafio, vamos ter uma EBF, vamos ter evangelização de rua, vamos ter o ponto de pregação da Vila Marte. Ah, não, mas eu não sirvo. Eu não estou à altura. Eu não estou preparado. Opa, que é isso? De jeito nenhum. Vista a armadura de Deus, assuma a verdade e a justiça que o Senhor nos traz e vá à luta. Porque o povo de Deus precisa de você e Deus precisa do seu combate. Assuma o seu lugar na trincheira. Não aceite mais a ideia de que você é inepto, inepta, não é preparado, não é preparada, não está à altura. Está sim. No lugar que Deus te colocar, o nosso general sabe onde vai te pôr e você vai se sair muito bem. Para a glória do Senhor e para a vergonha de Satanás. Que Deus nos abençoe.